Sejam todos muito bem-vindos a mais um CertiFórum. A Certifica tem o prazer de recebê-los, todos vocês aqui. Meu nome é Vitor, sou responsável pela área de inteligência da empresa e a gente vai falar um pouco hoje sobre dados, um tema importante, extremamente relevante para sua AR ou para você que pretende aí também entrar nesse mercado. Um tema extremamente relevante que são os dados e que a gente não pode deixar de falar nesse assunto é a transformação digital que as empresas estão presenciando. O fato das coisas terem acontecido como aconteceu, a pandemia, isso acelerou essa transformação digital e aqui trago uma pesquisa que foi realizada pela Gartner em 2019, onde mostra uma pesquisa realizada com várias diretorias de várias empresas, mostrando algumas prioridades aí. Essa pesquisa foi realizada em 2019 e mostra algumas prioridades de projetos para o ano de 2021. É interessante e já destacado aqui os pontos em amarelo, quais são as prioridades relacionadas à digitalização. A gente consegue ver nesse gráfico e ele é interpretado da seguinte maneira. Na ponta esquerda a gente tem aquelas prioridades que não exigem tanto tempo adicional e a ponta mais à direita exigindo um tempo adicional, e no eixo vertical desse gráfico, quanto mais abaixo, são projetos com um pouco menos de dificuldade, quanto mais acima, projetos com mais complexidade. Então, aqui o que já fica evidente é que inteligência artificial, ela está num ponto onde não se tem tanto mais complexidade, não é um tema mais levado dessa maneira e nem tanto tempo adicional. Então, o fato que a gente tem que não pode surpreender é que isso é uma realidade e que esses projetos eles já fazem parte do dia a dia das pessoas, das empresas. A todo momento e a todo dia a gente tem algum contato com isso. Então não é uma novidade, né? Falar em transformação digital é algo que já vem sendo construído e que precisa também ser considerado aí, seja qual for a empresa, qual segmento que você está, de alguma maneira isso precisa ser iniciado. São diversos projetos, aqui tem tanto projetos de digitalização, e em cinza são outros projetos. A gente pode ver que nas prioridades fala-se muito em nuvem, fala-se em revisar os investimentos em digitalização e em governança, também gerenciar a performance dessas aplicações, né? Não só desenvolver, mas como isso reflete no dia a dia das empresas, o aceleramento das habilidades digitais, isso diz respeito ao perfil do profissional, né? Hoje em dia que está sendo transformado, projetos de RPA que diz respeito às automatizações, né? As empresas aqui nessa pesquisa a gente vê isso claramente, né? Que é uma iniciativa muito importante. E o ponto aqui que eu queria levantar mais atenção é a análise de dados avançada. Ela se encontra num ponto, né, bem específico aqui, mostrando que essas empresas consideram que são prioridades que exigem muito tempo adicional e carregam certa complexidade. Então, o ponto é a gente entender que o mercado vê isso como algo complexo e que demanda tempo. Isso é verdade e não deve ser omitido. Porém, isso não pode assustar, não pode deixar que as empresas recuem e não trabalhem com nenhuma iniciativa. E o ponto que a gente vai tocar aqui hoje é sobre isso, né? Como você pode compreender o básico sobre o assunto e já começar com poucas iniciativas simples, o início dessa jornada de dados na sua empresa. Ainda dando continuidade na pesquisa, a gente pode ver que as diretorias financeiras fizeram uma revisão ali nos orçamentos dessas empresas. É um ponto importante para a gente entender qual que é a tendência, né? Como que reforça o último gráfico e como as empresas têm direcionado toda a orçamentação para essas questões que diz respeito à tecnologia e TI, né? Que são as principais bases para construir e fazer essa transformação
digital acontecer dentro das empresas, né? Outros temas e setores aí que estão sendo considerados também com o acréscimo do orçamento são transações de fusões e aquisições, a reestruturação corporativa, o desenvolvimento de produtos, pesquisa e desenvolvimento. Todos esses são acréscimos, né? Tendem, quando a pesquisa foi feita, a receberem mais investimentos, enquanto que os setores ali que são mais administrativos serão direcionados para uma estratégia de redução de custo. Então aqui a gente vê claramente uma troca do foco de onde direcionar o orçamento e claramente é possível ver que em primeiro lugar a gente tem tecnologia. Quando a gente fala de setor de informação, a palavra inteligência ela vem, né, de forma ela vem muito, né, quando se fala, e isso tem um significado. Essa pirâmide representa muito bem isso, e não só em instituições privadas, mas também como instituições públicas, né? Muito comum se designar esses setores a setores de inteligência. Isso se dá basicamente porque esses setores conseguem fazer esse fluxo acontecer, né? Da base dessa pirâmide até a ponta, a gente tem diversas transformações, exigindo em cada etapa uma complexidade a mais, e em cada nível que é passado existe ali uma criação de valor. Então, de dados, quando a gente processa eles, a gente tem informação. A informação, quando a gente contextualiza ela, a gente cria conhecimento. E quando a gente tem um entendimento profundo do conhecimento, a gente conquista a inteligência. As empresas elas precisam compreender muito bem isso, porque o conhecimento, né, ou seja, o dado tratado, processado e contextualizado, ele tem que ser visto como um ativo da sua empresa. Ele não pode ser algo pontual, que é só convocado em alguns momentos, mas deve fazer parte e ser institucionalizado. Esse conhecimento precisa passar pelas gerações que a sua empresa perdura. É extremamente relevante que isso, né, esteja instalado na cultura da sua empresa. Dentro de uma estrutura clássica de dados, a gente tem esse que a gente chama de pipeline de dados, que é por onde os dados passam até a gente conseguir uma visualização deles, que é basicamente aquela pirâmide do slide anterior, no formato prático, né, dentro de uma corporação. Isso aqui não necessariamente precisa ser algo a ser construído para você conseguir começar a trabalhar com dados, mas é algo que você pode começar a almejar a pensar em estruturas assim à medida que a sua empresa cresce. Então a gente tem ali logo na ponta esquerda a entrada dos dados. Eles passam por sistemas de registro. Vocês com certeza aí já possuem algum ERP, ou mesmo que seja uma planilha de Excel, em algum lugar você alimenta os seus dados, né? É importante você saber onde eles estão, né, para que você consiga ali fazer a conexão para a próxima etapa de preparação, né? Essa etapa de lançamento de dados, ela não é geralmente pensada para o usuário final, a quem consome esses dados, que são as áreas de negócio da sua empresa. Então, no formato clássico, ele passa por uma preparação de dados. Aqui é uma parte muito da engenharia de dados, onde a preocupação é refinar, limpar e remover ou adicionar dados, né, que estejam faltando. Para a próxima etapa, a gente faz uma integração e coloca isso em locais específicos, né, para as nossas aplicações, são conhecidos como Data Warehouse, Data Marts e Data Lakes, para que aí sim a gente consiga transmitir esses dados e dar um feedback visual para o usuário final, através de diversas ferramentas de BI, através de dashboards específicos, reportes e indicadores, né, que a gente vai conseguir ali criar um fluxo bem ágil, né, de indicador e controle deles, e nós vamos também falar bastante sobre esse assunto. Os indicadores, né, eles têm diversas finalidades, mas principalmente
a gente precisa entender que eles respondem às principais perguntas do negócio, né? Essas perguntas podem ser feitas pela empresa como um todo, mas principalmente o time de executivos, eles têm perguntas frequentes, né, que diz respeito às variações das suas emissões, as variações da receita, as variações do custo e por aí vai. Então, os indicadores, eles não afetam o resultado, mas eles certamente afetam a forma como você atua nele. Então, portanto, não são os indicadores, né, que vão fazer as coisas acontecerem, mas são as ações, né, que vão direcionar o resultado. Isso é muito importante ter em mente, né, não adianta nada sem indicadores, com indicadores tentar mudar os seus resultados, porque vão ser as ações que vão determinar as mudanças aí, as melhorias da sua empresa. Um outro conceito importante são os objetivos. Os objetivos, eles são o primeiro passo para você construir aí uma empresa orientada por indicadores, uma empresa orientada por dados, né? A gente não mede por medir. Isso é bem importante a gente considerar. A gente mede por algum motivo e, na maior parte das vezes, esse motivo tem a ver com o objetivo, né? O ponto de partida dos objetivos, eles basicamente vão atender a esses 3 pontos quase sempre, né? Vocês vão perceber que à medida que vocês construírem objetivos dentro da empresa, no fundo, você está tentando fazer com mais qualidade, ou você está tentando fazer com mais rentabilidade, ou mesmo fazer mais e mais rápido. Não é uma regra, mas é provável que passe por um desses 3 pontos aqui. A forma técnica que a gente usa os objetivos, e é um padrão, né, é uma boa prática também a gente considerar essa sigla, que são os OKRs, e que quando a gente traduz, a gente está falando de objetivos, que é o O do OKR, e resultados chaves, que são os KRs. Então são 2 coisas, né, que vão aí conseguir te dar uma noção de como funciona e como você pode estratificar os seus objetivos até chegar no indicador. Aqui tem um exemplo bem didático, né? Suponhamos uma pessoa aí que tem o objetivo de ter um corpo mais atlético. A gente pode estratificar isso em 2 resultados chaves. Atingir um percentual de gordura em 10%, partindo de 20% até dezembro do ano Y. A gente tem um KPI aqui, já eu vou falar também sobre isso. E o resultado chave 2, correr 10 km em 1 hora ou menos, partindo das atuais 1h30, até dezembro do ano Y. Também o KPI aqui já identificado, horas percorridas. Quando a gente constrói os resultados chaves, a gente consegue perceber que existem indicadores, e que são os nossos KPIs, que vão nos direcionar, ou melhor, nos mostrar se o caminho daquele resultado-chave, que nada mais é uma meta, está de acordo com aquilo que foi traçado. No primeiro resultado-chave aqui, tem um objetivo claro, que é atingir o percentual de gordura em 10%. Se você está a 20%, você tem um gap aí de 10 até o seu resultado. Uma data bem específica, a gente vai ver que aqui foi construído, né, da melhor forma possível esse resultado-chave. E no resultado-chave 2, a gente tem uma clara meta aqui também, que é correr 10 km em 1 hora. A gente também consegue extrair muito facilmente que o indicador principal aqui são as horas percorridas, e que vão também ser ali o seu indicador-chave para você conseguir acompanhar se você está ou não próximo da meta. Quando se constrói isso, né, não está ainda concluído quando você está orientado ali por objetivos, depois disso tudo ainda é necessário que você construa os seus planos de ação. Aqui realmente é onde as coisas vão acontecer e é como você vai atingir essas metas que você estabeleceu. Nesse caso aqui, alguns exemplos são treinar 3 vezes por semana, comprar um tênis, por exemplo, ingerir X gramas de carboidratos por dia, criar uma planilha de corrida, iniciar a musculação. Todos esses planos, eles têm que estar coerentes com os seus resultados e com os seus objetivos. Então, é importante que isso não seja perdido ali na construção, né, desse esquema.
3 conceitos já mencionados: metas, indicadores e gap da meta, cada um, né, com sua devida importância. Indicador, né, também conhecido como KPIs, que do português é indicadores-chave de performance, são os parâmetros da medição que vão permitir medir esses resultados-chave, ou seja, as suas metas. As metas, elas são o alvo desejado para esse indicador, que você atribuiu uma meta. E o gap da meta é a diferença entre onde você está até onde você quer chegar, ou seja, até o seu objetivo, até a sua meta. Quando o gap da meta ele está muito distante, ou seja, ele não é tão atingível, claro que é totalmente sugerido que a sua empresa ela construa metas ambiciosas. Isso é onde você vai colocar ali desafios importantes que vão te colocar num próximo nível. No entanto, deve-se levar em consideração que o horizonte para se atingir essa meta, ele tem que ser um horizonte ali de até 1 ano, quando a gente fala de objetivos estratégicos, para você ver essa progressão acontecendo. Então, o gap da meta, essa diferença entre onde você está e onde você quer ir, ele às vezes precisa ser fatiado. Então, se você é uma AR que emite 1.000 certificados e quer emitir 5.000 certificados, por que não fazer uma meta primeiro para emitir 2.500 certificados? Assim você vai fatiando e vai conseguindo fazer uma gestão, né, talvez um pouco melhor do que já direto ali no seu objetivo mais ambicioso. Aqui um outro esquema, né, de objetivos e resultados chaves, indicadores, já um pouco mais prático, considerando os setores de marketing e de RH, novamente destrinchado entre objetivos, resultados chaves e indicadores. O primeiro aqui foi melhorar a satisfação dos clientes. Todos os números aqui são hipotéticos, né, somente para fins aqui didáticos. Então, se a gente parte de um objetivo de melhorar a satisfação do cliente, vejam como isso, né, não está específico, não tem ali uma necessidade de mensurá-lo, né, ou trazer uma clareza maior. E vejam que, nesse caso aqui, melhorar a satisfação dos clientes vai em convergência com aqueles pontos que os objetivos geralmente vão tentar suprir. Aqui é uma melhoria de qualidade, né? Então, melhorar a satisfação dos clientes, no fundo, a gente está falando em qualidade. As metas ou os resultados chaves, né, foram colocados 2 aqui. O primeiro, conseguir 250 respostas de pesquisa de satisfação até março do ano Y e alcançar a zona de excelência do NPS, para um NPS maior que 70 até junho do ano Y. Os indicadores aqui, né, você quando ficar mais familiarizado com isso, você consegue extrair muito facilmente quando você faz uma meta bem definida. O hashtag aqui ele é só uma abreviação para quantidade, ou seja, o primeiro indicador aqui são quantidades de resposta, que é a forma como a gente vai medir se você está ou não convergindo para a sua meta. Aqui são conseguir 250 respostas. Então, o indicador você tem que contar essas respostas. À medida que você vai avançando, você vai perceber se isso está próximo, se isso não está, e ali você já começa a tomar alguma decisão em cima, se o desvio está acontecendo, se era previsto ou não, né? E de certa forma você já consegue ali tomar algumas decisões e alguns planos de ação. Alcançar a zona de excelência do NPS, a mesma coisa. A maneira como você vai medir o seu resultado-chave, nesse caso, é através do NPS do cliente. Lembrando que NPS é um indicador de satisfação do cliente, né, muito conhecido, e que vale aí até dar uma pesquisada para quem não conhece. Né, outros objetivos aqui, alcançar métricas recorde em todas as áreas do marketing. Suponhamos 400 mil visitantes no site até agosto do ano Y, ou 20 mil leads por mês até dezembro do ano Y. Aqui, a forma como vai acompanhar é através da quantidade de visitas no site. Né? Você tem que ir coletando. De alguma forma, se você traçou essa meta,
você tem que conseguir controlar esse número. Ou 20 mil leads mês até dezembro do ano Y. Aqui a quantidade de leads vai ser o seu indicador. E um objetivo final aqui, definir e promover a cultura e os valores da empresa. Foi definido 2 resultados-chave: desenvolver pesquisa para avaliar 100% dos colaboradores até dezembro do ano Y. Você vai conseguir acompanhar através da porcentagem de colaboradores avaliados, uma vez que se pretende avaliar 100%. E, por fim, realizar sessões de brainstorming para redefinir a cultura. Aqui, propositalmente, tá faltando alguns elementos, até para a gente entender mais sobre o próximo assunto, que são as metas SMART. Ali até, exceto o último, KR, ele não foi construído sobre essa perspectiva SMART, para fins de exemplo. Então, o SMART é uma sigla em inglês que traz aí alguns elementos importantes e essenciais para toda meta que é construída. O SMART, já do português, vem do específico, mensurável, atingível, relevante e temporal. Então, toda meta ela tem que se referir a um objetivo. No nosso caso, então a gente tinha todas as metas ali estavam relacionadas a um objetivo, então passou no checklist. Todas elas eram mensuráveis? Bom, para ser mensurável deve ser capaz de medir numericamente se está avançando ou não. Ali no último exemplo a gente não tinha nada, em relação a números. As metas são atingíveis, ou seja, deve ser realista. Então aqui é o ponto que o gap da meta faz mais sentido. Não é que você não precisa se conter ali só com metas que estão ao seu alcance. É importante que você tenha certas ambições, coisas que não parecem muito fazer muito sentido, mas para colocar aquilo ali no dia a dia da empresa é importante que ela seja um pouco mais realista, ou seja, relevante, atingível. E relevante porque deve ajudar o seu negócio a ir para o próximo nível. Quando a gente está falando de relevante, a gente quer dizer que elas têm que ter um caráter estratégico. Todo problema da empresa ele precisa ter um caráter estratégico, porque são esses principalmente devem ser os primeiros ali a serem tratados e observados. E por fim, o T de temporal, que deve ter um prazo. Então, por exemplo, vamos usar algumas metas aqui do dia a dia. Quero perder peso. É uma meta? Nesse caso, não é uma meta SMART. Por quê? Porque ela não é mensurável, não tem um número aqui para a gente conseguir medir. Quero perder 5 quilos, é uma meta? Ainda não, porque falta o tempo. Quero perder 5 quilos em 6 meses? Bom, aqui ela já se enquadra como uma meta SMART. A gente tem todos os elementos e sim, é uma meta que entra no padrão SMART. Nos círculos a gente consegue ver que os elementos estão contidos dentro do padrão SMART, exceto pelo último resultado-chave, que faltam alguns elementos. E aqui eu fiz a inclusão desses elementos que faltavam, que era o número, ou seja, não era mensurável e não era temporal, não tinha um horizonte ali de prazo. Então, agora a meta fica realizar 2 sessões de brainstorming para redefinir a cultura até dezembro do ano Y. E aqui eu já consigo identificar qual o indicador que eu tenho que acompanhar, que são as quantidades de sessões. Então, se essa empresa que fez aqui esse resultado-chave concluir 2 sessões até dezembro desse ano Y, a meta foi batida. É importante escolher bons indicadores. E a primeira pergunta que deve ser feita é o que é importante para o negócio. Quais são os indicadores que são estratégicos, quais são os indicadores que são táticos e quais são operacionais. Isso vai te ajudar a organizar um volume muito alto de indicador. Lembrando que menos é mais. Existe um efeito chamado paralisia da medição,
que é justamente quando se enche ali o seu dia a dia de indicadores que você já não consegue mais definir quais são os indicadores importantes. Você acaba fazendo, né, acaba não tomando nenhuma decisão, né? É aquela história, quando tudo importa, nada importa. Então é importante ter essa clareza do que é que precisa ser acompanhado diariamente, o que precisa ser acompanhado semanalmente e o que precisa ser acompanhado em períodos mais longos. Outro ponto importante a ser considerado é a necessidade de contexto. Existem diversos níveis de maturidade para as empresas e, a depender do seu ponto, você tem que focar mais em indicadores específicos ali que fazem sentido. Então, um exemplo, empresas que estão focadas em escala. Escala diz respeito à rentabilidade da sua empresa. É quando você tem intenções de descolar a sua receita do seu custo, ou seja, é um foco maior na sua eficiência operacional. Você consegue fazer com uma mesma estrutura mais receita. Então, é sobre isso a escala. A sua empresa pode não estar no seu momento. Quando a empresa está no momento de escala, é muito importante que ela acompanhe a margem de lucro, o ticket médio, o LTV sobre o CAC, o churn, o NPS. Todos esses indicadores são de extrema relevância. Se você não conhece algum, é importante que construa algum conhecimento em relação a isso. E enquanto a gente fala de empresas que estão na expansão, principalmente aquelas que estão iniciando, está ali no momento de prospecção, quer ganhar alguma parte do mercado, a sua preocupação maior fica ali na quantidade de leads, na quantidade de clientes, na sua taxa de conversão e no seu market share. Não que você não tenha que preocupar com os outros indicadores, aqui a questão é só a importância que é dada a cada um deles, o acompanhamento que você vai ter ali com mais frequência, vai colocar maiores esforços ali no que diz respeito aos planos de ação para alguns deles. Bom, por onde você pode começar? A sua AR aí não tem uma estrutura, não tem nenhum recurso, não se preocupe, essa jornada de dados, essa transformação cultural, ela vem com pequenas iniciativas. Então, aqui vai um passo a passo, onde você já consegue, ali com a planilha de Excel, conseguir já acompanhar algum indicador, fazer uma gestão orientada ao objetivo. O primeiro ponto é mapear os setores. Entenda quais setores da sua empresa. Saiba, mesmo que poucos, não deixe de colocá-los ali, porque a gente vai começar a mapear os processos, que é o segundo ponto, a partir de cada setor. Vamos tentar visualizar ali de uma forma macro o que cada setor faz. A gente sugere começar por setores de vendas, que são setores que eles têm ali uma resposta maior, são setores que trazem a receita para dentro, então comece por eles. Quando a gente vê os setores como uma espécie de máquina, a gente está assumindo que cada setor ele recebe uma matéria-prima, faz algum processo e retorna um produto final. Quando a gente pega o setor de vendas, a gente pode imaginar que é um setor que traz novos clientes para a empresa. O que deve entrar ali? Bom, vamos considerar leads. Então, se a gente olha isso como uma máquina, a gente tem entrando ali uma quantidade de leads e na saída a gente tem novos clientes saindo. Então, aqui a gente já tem basicamente dois indicadores de venda: quantidade de leads e quantidade de novos clientes. Quando você usa os dois ali, você ainda consegue tirar mais um, que é a taxa de conversão. Mas pensem assim, quando tentarem identificar de maneira mais simples os processos macros, pensem como uma empresa, como uma máquina. Se pergunte o que entra naquele setor e o que ele retorna. Ali vão estar os principais indicadores que você provavelmente vai precisar acompanhar. Terceiro passo, construa o esquema de objetivos, KRs, que são seus dados-chave, e KPIs, que são os indicadores. Faça a construção como foi feita aqui, naquele modelo simples. É indicado que cada objetivo tem aí no máximo 5 resultados-chave, mas para cada setor, para cada processo,
Você já consegue construir objetivos para cada um deles, né? Lembrando que a gente sempre vai tentar melhorá-los, seja a rentabilidade, seja para fazer mais rápido, para fazer melhor, enfim. É importante que você construa aquele esquema. Identifique as fontes de dados da sua empresa. Aonde que são lançados as quantidades de lead, aonde são lançados os novos clientes, né? É um RP, é um software, é um Excel? Identifique onde estão. E se não estão, né, identifique os dados que estão ausentes. Você já percebeu até aqui as necessidades que você que você precisa, né? Os indicadores que você precisa. Então, é importante identificar os dados que estão ausentes para que você tome já ali uma decisão. Ou comece a coletá-los, ou procure um software, um RP, onde você consiga fazer o lançamento. Defina rotinas de extração dos dados, né? Se você não tem uma infraestrutura de dados, se você não segue um pipeline de dados, você pode começar pedindo a alguém, né, que faça isso com certa frequência, seja diário, seja semanal ou períodos maiores, a depender de qual frequência o indicador precisa estar ali, mas não deixe, né, de ter essa rotina. Peça alguém que traga ali, seja através de uma planilha, de qualquer forma, que te entregue esses dados, né, ou entregue para alguém conseguir fazer deles ali o avanço, né, dessas análises. Defina uma ferramenta para controlar os seus indicadores, tente centralizar, né, esse controle em algum lugar. Novamente, a planilha é muito útil também para quem ainda não tem nenhuma ferramenta. Use uma planilha, né? Você já tem aqui os seus indicadores, então você precisa agora construir um registro, um rastro desses indicadores. Porque para o próximo passo, quando a gente fala em fazer comparações, você precisa de algum histórico ou você precisa de algumas referências, né? Quando a gente constrói essas comparações dentro do seu histórico, você vai fazer uma comparação com o último mês, ou você pode fazer uma comparação com o último ano, e você já começa a enxergar as variações, né, que aconteceram ali. Esses desvios, eles precisam ser entendidos, né? Por que houve diminuição das minhas emissões? Por que houve um acréscimo de custo? Seja o que você estiver vendo, os planos de ação vão começar a aparecer, né, na empresa. Você vai começar a ter algumas ideias e começar a construir isso. Crie rotinas de apresentação dos resultados como último passo e super importante, né? Até aqui é importante que as lideranças estejam completamente inseridas nesse processo, né? Quando a gente constrói essa cultura orientada a dados, de nada adianta se tem apenas um agente de transformação dentro da empresa. As suas lideranças precisam ser os agentes de transformação, porque é uma transformação cultural, e isso envolve que as pessoas mudem, né? Quando você começa a colocá-las ali nessa rotina de apresentação de resultado, já começa-se, né, a construir uma cultura, né, uma preocupação com os números. Os números vão ser as bases, né, da apresentação dessas reuniões, e enfim, vocês vão ter boas discussões ali quando todos estiverem com esses números levantados. Então, se você chegou até o 9º passo, se você já conseguir construir, começar a ver isso acontecendo na sua empresa, né, tenha certeza que você já deu o pontapé inicial para conseguir construir uma cultura orientada a objetivos, orientada a indicadores, principalmente orientada a dados. Nós vamos disponibilizar alguns desses KPIs importantes, né, para alguns setores, como setores financeiros, setores de venda e outros KPIs que fazem sentido, né, para o nosso segmento. A gente vai estar disponibilizando isso. E por fim, né, uma frase aí que faz total sentido. O Vicente Falcone, né, um dos maiores gurus aí da consultoria, uma pessoa extremamente inteligente que fala muito sobre isso, traz essa frase para a gente, que é a capacidade analítica e conhecimento, alinhados a uma liderança que faça acontecer, são o verdadeiro poder. Então, a gente acredita muito nessa frase, no poder que ela tem. Certamente as lideranças, a capacidade analítica e o conhecimento são
fatores fundamentais para o sucesso da sua empresa. Então a gente agradece muito a sua participação, tenha um bom evento e até a próxima.